Boa, boa, rapaziada, beleza? Quando era 1 hora da manhã, a gente estava ao vivo, não importa o que digam, e foi oficializado aí a, não demissão do Cuca, mas o Cuca pediu para sair do Corinthians, né? Após a classificação do Corinthians contra o Remo pela Copa do Brasil, e visando o clássico contra o Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians. Eu queria criar um conteúdo aqui rapidinho em cima de algumas respostas do Roger Guedes, tá? E ele é muito sincero, inclusive. Os créditos ficam para ESPN Star Plus, tá? Ele é muito sincero ao final dessa entrevista, quando ele joga a pergunta direto ou de volta, tá? Pro jornalista. Isso aqui é bem interessante. Pedir o like de vocês, compartilhamento, sua opinião aqui embaixo, tá? Na sexta-feira, inclusive, eu vou fazer um desabafo lá no Não Importa o que Digam, numa live perante algumas questões do canal. Conto muito com a sua participação no sentido de você poder guiar um norte aí pro canal, para a continuidade das lives, dos vídeos. É muito importante sua participação na sexta-feira, nem que não seja ali na hora da live, mas você dá uma passadinha lá no Não Importa o que Digam, deixar a sua opinião sincera, eu vou levar bastante em consideração. Sexta-feira eu vou fazer essa live, separei várias questões ali pra gente conversar. Mas enfim, então nós estávamos ao vivo quando oficializou a saída do Cuca. Até a gente reagiu assim, como se fosse uma piada, uma brincadeira de internet, né? Mas não, o Corinthians vai sem treinador pro Clássico. Eu vou passar por algumas respostas do Roger Guedes. Inclusive deixei minha opinião ali também na última live do Não Importa o que Digam, então não vou entrar aqui no mérito do Cuca nesse vídeo. Mas visando o Clássico, o Roger Guedes, que foi campeão aí com o Cuca pelo Palmeiras, né? Campeão brasileiro. Inclusive foi o irmão do Cuca que trouxe o Roger Guedes para o Palmeiras na época, né? Jogador ainda do Criciúma e que o Corinthians tinha interesse na época. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que o Roger Guedes falou aqui. No final aqui tem um negócio interessante pra gente falar a respeito do Clássico. Vamos lá. Abraçaram o Cuca. Qual foi o recado que vocês quiseram passar para a torcida também com isso? Como eu acabei de falar, acho que não é todos, né? Mas parte da imprensa, alguns torcedores conseguiram, né? Acho que essas pessoas que têm tanto ódio no coração devem estar felizes nesse momento. Como eu falei, a gente de coração bom tá triste por eu conhecer ele. É um pai que eu tenho no futebol e acredito na inocência dele. Então, é como eu falei, é um julgamento. As pessoas que atacam ele têm provas de nada. Eu acho muito desumano atacar um ser humano assim, da forma que foi, né? Porque foi pesada. Talvez muita pessoa não sabe, mas, pô, ameaçar de morte as filhas, ou falar que teu pai é estuprador, é difícil escutar. Eu tenho um filho de 7 anos, tenho uma menina agora, e sem provas falar aí que você estuprou isso, aquilo. O Neymar na época lá, lembra? Todo mundo atacou o Neymar, né? Até ele provar a inocência. Então, acho que tem que esperar atacar. Então, a gente tá muito triste. Ó a bomba agora que se criou. A gente já estava vindo num furacão aí, conseguimos ganhar uma vitória, tem um clássico pela frente, não temos treinador, então fica difícil também. O primeiro ponto que ele cita o Clássico, e daqui a pouco ele vai falar mais um pouquinho, né? Ou seja, o Corinthians teoricamente ia respirar, e eu tinha trazido um vídeo que o Cuca ia sair, era leitura em cima da informação do Vampeta, e tinha gente falando que era um absurdo, né? Eu vi o chat retrô, o pessoal tá falando bosta, fake news. Leitura básica, não tinha como continuar. Não tinha como. Ele perdendo pro Palmeiras ia ser ainda pior. Entendeu? Ele ganhando, ele classificando na Copa do Brasil, não tinha como ele continuar. Entendeu? Agora, eu pergunto pra quem colou lá no vídeo. É que sempre esses caras que colam no vídeo, ele não. Depois eles não vão voltar aqui, né? Mas e aí? Eu tava correto ou não? Pois é. É tentar lutar e espero que, se Deus quiser, ele prove a inocência dele, que eu acredito nele. Rogério, o Cuca disse que tomou essa decisão ontem, comunicou o Duílio ontem, né? Vocês entraram em campo, então, cientes de que ele não ficaria, até pra gente entender se aquele gesto ali era um gesto de quem estava abraçando para ele continuar ou já era um gesto de despedida ali? Cara, particularmente, acho que era eu e mais 3 jogadores que sabíamos, nós guardamos isso para nós. Acho que era eu, o Fábio, o Renato e o Cássio, acho que sabia, que ontem eu fiquei 1 hora com ele na sala, pô, ele chorou. Então eu falei pra ele, eu fui honesto com ele, eu falei, pô, eu queria muito que o senhor ficasse, mas te vendo assim, prefiro que você saia mesmo pra você ficar bem como ser humano, né? Com a família dele, a esposa dele tá sofrendo muito, na época ele já estava com ela, e ele falou pra gente que realmente não fez nada, e como eu falei, eu acredito nele, por ser um cara de coração bom. E agora ele vai provar a inocência dele para poder calar a boca de muita gente que atacou ele aí de uma forma desumana. Rogério, como é que foram esses dias, né? Tentando
blindar não só ele, mas vocês também, jogadores. Você chegou a dar uma declaração, né, de que estava com o Cuca, de que acreditava nele, mesmo assim, muitas críticas chegaram, né? Como é que foram esses dias? Foi como eu falei, as pessoas atacam sem ter provas, né? Então ele... E foi muito desumano, a gente viu nas redes sociais, querendo ou não, você ficar sabendo. Ele também acaba comentando como é que tá lá na família dele. Pô, é difícil, né, velho? Atacar do jeito que ele foi atacado, como eu falei, pô, ameaçado de morte, eu falar que é estuprador, acho que é uma palavra muito pesada, né? E hoje em dia a gente sabe que tá acontecendo muito isso, mas sem provas as pessoas ficam atacando mesmo assim e não vê o lado ser humano de como a pessoa vai receber isso. Então acho que a gente tem que rever tudo o que fala e eu fico chateado por isso, de ver muitas pessoas atacando ele de uma forma desumana. Acho que nenhum ser humano merece isso. De algum modo vocês que souberam um pouquinho antes da decisão do Cuca tentaram dissuadi-lo da ideia? Sim, ontem eu fiquei 1 hora na sala dele, velho, tentando acalmar ele. Como eu falei, pô, ele chorou com o Cássio. A gente tentou, eu, o Cássio e o Renato, principalmente a gente meio que tentou segurar, então a gente não tentou falar para muita gente do grupo, porque a gente achava e eu fiquei até agora ali, uns 40 minutos no vestiário, tentando acalmar ele, mas foi o que ele falou. E a gente tava em live realmente, a coletiva do Cuca demorou mais de 1 hora. Pra você ter uma noção, a confirmação, pra quem vai acordar e ver esse vídeo cedo, né? Essa confirmação ela foi depois da 1 da manhã. Então a gente já tava meio que pra acabar a live no Não Importa o Que Digam. Pra quem for assistir amanhã e ver minha opinião lá, se quiser, ou amanhã. Quando você vê aqui, inclusive hoje, né? O amanhã depende de quando você vai ver. Eu achei até que era uma piada e tal, mas eu já tinha muita convicção que o Cuca ia cair depois do jogo contra o Palmeiras. Porque soma tudo o que aconteceu, toda a movimentação em torno do assunto, mais o próprio clássico, né? Que o Palmeiras já era favorito. Agora você vai ver o que ele visualiza, o Roger Guedes, pro clássico. Se liga. Que a parte humana dele não estaria bem. Eu falei, então você tem razão. Primeiramente a gente tem que estar bem em casa, família, nossos filhos, que é o que mais faz parte no mundo de hoje. A gente sabe que tem que estar bem com a família. De que maneira vocês vão absorver tudo isso, né? Porque acho que vocês têm que primeiro absorver tudo isso que vocês estão passando para pensar no Palmeiras, pensar no derby. A torcida cobrava uma resposta. Essa resposta veio hoje em campo com a classificação. Sofrida, mas veio. Só que sábado já tem derby. Como que o Corinthians chega para esse derby, Roger? Cara, é difícil, né? Eu podia até voltar a perguntar para você, se você fosse jogador, que cabeça você estaria agora para o jogo de sábado contra o Palmeiras? Cara, ele foi muito sincero, hein? Olha, eu de novo, vou ser sincero aqui, tá? O ciclo, vou falar só de futebol, tá? O ciclo que tá o São Paulo e o Corinthians, ele é um ciclo, né? O São Paulo tenta ir com o Dorival, sair desse ciclo, o Corinthians ia tentar com o Cuca, e agora eu não faço nem ideia de quem o Corinthians vai contratar. A gente até falou isso na live de ontem. Eu juro que eu não sei, não faço ideia. Vou chutar repatriar o Carille. Não faço ideia de que o Corinthians vai tentar. Luxemburgo? Não sei. Bom, eu acho que vai ser o Luxemburgo. Se eu pudesse chutar, mas é muito difícil. O Palmeiras tá com uma condição na mão, porque pra mim é um 880, né? Ou o Corinthians pega tudo isso que aconteceu e vai transformar em motivação pra tentar vencer o Palmeiras, ou o Corinthians vai tomar... Pra mim, tá? É opinião. Ou vai ser 880. Ou o time do Abel vai pegar tudo isso que tá acontecendo e vai ser muito cruel com o Corinthians. Ou os caras do Corinthians vão dar a volta por cima e vão jogar, que eu acho difícil, tá? Eu acho a primeira opção mais viável. Porque esse time do Abel não é o mesmo time, mas ainda tinha o Luiz Adriano, vários outros jogadores, Patrick de Paula. Ganhou de 4-0 do Corinthians, né? Sim, e cabia mais naquele dia. Então, é um clássico na qual o Corinthians chega fragilizado, sim, e o Palmeiras vai chegar muito acima, porque nem jogou, né? O time que jogou contra o Tombense não necessariamente é o time que vai enfrentar o Corinthians. E mais, o Corinthians deve levar contra o Palmeiras um time mesclado, porque visa depois a Libertadores, eu acho, né? Ou vai aceitar uma eliminação precoce de Libertadores, não sei. É foda responder, né? Então, se colocar no nosso lugar. Estamos sem treinador agora, como eu falei, acabamos de sair no furacão, já entramos em outros agora. Cara, mas eu tô feliz por ele estar saindo para poder resolver isso dele.
Ele tem todo o direito de ir atrás agora dos direitos legais dele, processar também quem atacou ele de uma forma injusta. E a gente está triste pela saída dele, esperava que ele ficava aqui. Quando ele voltou, eu falei que estava muito feliz com a volta dele. Fiquei triste também com a saída do Fernando. Mas futebol a gente sabe que é assim, a vida. Infelizmente, tem essas pessoas ruins no mundo de hoje. E espero que ele, para a inocência dele, para ele poder viver em paz com a família dele. Bom, créditos aí, rapaziada. Star Plus, ESPN, tá? Bom, vamos lá. Então, cara, em resumo, né? A única coisa que eu vou deixar de opinião aqui, breve e objetiva, tá? Infelizmente, eu vi jornalista que já sabe que não tem credibilidade nenhuma. E não tô defendendo o Cuca, tá? Deixa claro. Se você entender assim, eu só lamento. Como eu disse na live de ontem, quem quiser ver minha opinião, vê lá o que eu coloquei. Aquela ali é a minha opinião. Mas eu vi muito jornalista que a profissão, ele diz que o jornalismo, né? Ele tem que apurar os fatos, mas ele não é ele que julga, não é o jornalista que julga. Ele apura os fatos. Quais são os fatos? São esses aqui, tá? O que houve pra mim aí muito claro é que o Cuca foi treinar o Corinthians e o Corinthians tem um movimento muito claro e esse movimento pegou e foi radicalmente contra a contratação. Mais do que isso, vejam depois os comentários, quem tiver paciência, lá na Corinthians TV, vai nos comentários, faça uma reflexão, vá lá nos comentários, tá? Não tô aqui para te convencer de nada, vai lá você e faça uma reflexão, depois me conta aqui. Então, falando só do clássico, velho, o Palmeiras chega muito mais preparado. No gerenciamento de abril, onde o Palmeiras tinha 2 jogos a mais que o Corinthians, o Palmeiras fez tudo melhor. Isso não garante que o Palmeiras vai vencer o Corinthians, tá? Mas coloca o Palmeiras numa condição muito melhor que o Corinthians, porque o Corinthians, até o gerenciamento, fez pior que o Palmeiras, onde tinha 7 jogos, né? O Palmeiras tinha 9, o Corinthians tinha 7. E o Palmeiras foi mais competente nesse quesito, porque fez os confrontos de Copa do Brasil, reverteu, fez bem esses confrontos contra a Tombense, né? No sentido de segundo jogo treinar, primeiro jogo passar, garantiu no primeiro jogo. Foi campeão paulista, onde o Corinthians nem avançou. E Libertadores, o Palmeiras perdeu e tá tudo igual no grupo do Palmeiras. E depois o Palmeiras também viaja para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Então assim, rapaziada, o Roger Guedes foi sincero, os caras estão destroçados, se essa é a palavra certa. E vamos ver o que vai ser esse clássico. Vamos ver, porque vai ser interessante. O cenário do clássico é interessante. O Palmeiras já teve nesse momento do Corinthians, não em específico de treinador, né? Um momento fragilizado. E não necessariamente o Corinthians passou por cima do Palmeiras, não. Teve várias vezes que o Palmeiras conseguiu engrossar o jogo. Então, é clássico. E veremos. Deixa aqui sua opinião aqui embaixo, que ajuda muito o canal. Valeu. Tamo junto. Bom dia a todos aí. Compartilhe o vídeo que ajuda muito aqui o canal.